Sejam bem-vindos, amigas e amigos, aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje no projeto Transparência Convida, profissionais aí especialistas na área condominial para falar de assuntos variados aí para auxílio na gestão. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Carla Luna, advogada do Maranhão, atende todo o Brasil, especialista em condomínios, vai falar conosco sobre assembleias e os quóruns nas assembleias de condomínios. Fiquem conosco, roda a vinheta aí, produção. Olá, estamos de novo aqui com o nosso Transparência Convida, tendo a honra de receber a doutora Carla Luna, diretamente do Maranhão aqui. Vou deixar aquele recadinho aí, né, para vocês se inscreverem no canal, deixarem aí suas contribuições, perguntas, dúvidas, para a gente poder dar continuidade ao papo depois desse nosso encontro aqui com a doutora Carla, que vai falar aí um pouco sobre assembleias, né? Os quóruns, né, quóruns especiais, quóruns mínimos aí para poder se realizar e valer, né, ter validade as assembleias. E eu vou deixar com ela, então, para que ela se apresente então, e comece a falar sobre o assunto. Bom dia, boa noite, doutora Carla. Boa noite. Olá, pessoal, meu nome é Carla. Eu estou me sentindo muito honrada em participar de um projeto tão rico em conhecimento, transmitir esse conhecimento para o pessoal da área condominial. É sempre muito importante que eles entendam como é que é o funcionamento do condomínio com esses grandes nomes aqui, e eu estou muito feliz em participar. Então, pessoal, eu tenho aí uma experiência de 8 anos no mercado condominial. Iniciei com administradoras, hoje eu trabalho no jurídico, fazendo assessorias jurídica para condomínio, e hoje a gente vai falar um pouco sobre quórum de assembleia, né? E o que é o quórum, na verdade, é aquele número de participantes, né, para deliberação, número mínimo para deliberação em assembleia. E isso vai depender aí também das pautas, né, do que vai ser discutido na assembleia. Então, pessoal, eu passo a palavra para vocês para a gente começar esse bate-papo aqui. Então, doutora Carla, acho que é interessante, né, a gente começar a falar um pouco das assembleias em si, né, a questão da convocação, aquele número mínimo de dias que às vezes traz a convenção, a questão do quórum mínimo. Acho que é importante a gente dar uma introdução para o pessoal nessa parte. Fica à vontade. Então, as assembleias de condomínio, elas são reuniões que são importantíssimas para as deliberações dentro de um condomínio, certo? Então, existem dois tipos de assembleia, as ordinárias e as extraordinárias. As assembleias ordinárias são aquelas assembleias que elas precisam acontecer uma vez ao ano, né, que nelas vão ser discorridas ali as prestações de contas, né, anuais, e que aí é muito importante que se faça uma boa prestação de contas, conte com uma auditoria, para poder passar essas contas para os moradores. E nela também será feita a previsão orçamentária anual, onde vai ser discutida a taxa de condomínio, e às vezes ela também coincide ali com o mandato do síndico e pode acontecer também uma eleição, certo? Então, a ordinária são essas para a prestação de contas e para a previsão orçamentária. E tudo que não for isso é extraordinário. As extraordinárias, elas podem ser convocadas a qualquer momento do ano, certo? Para deliberar por questões que estejam ali que não estejam dentro daquele cronograma e que o síndico necessite conversar com a assembleia, com os moradores. Então, ele pode convocar uma assembleia extraordinária. Ou ele, ou um quarto dos moradores, quando sentir necessidade, através de um abaixo-assinado. Então, para as assembleias, existe aí também para a convocação um prazo, né, um período de convocação, que ele geralmente está lá descrito na convenção daquele condomínio. Então, o condomínio, ele tem a sua convenção, né, e dentro dessa convenção ela está dizendo o prazo para a convocação. E quando não existe esse prazo, o Código Civil, ele estabelece aí um prazo mínimo de 8 dias para a convocação. Perfeito? Então, é feita essa convocação, é chamada os moradores, né, os condôminos, para que participem dessas assembleias. E nas assembleias, elas, dependendo do edital, da pauta, vai ser deliberado. E o que a gente vai falar hoje é sobre o quórum dessas assembleias. O que seria o quórum? O quórum é a quantidade mínima de participantes para deliberar numa assembleia.
Então, dependendo da pauta, a gente precisa de um quórum específico. Ou seja, quando não existe nenhuma pauta específica, o quórum geralmente é de 25%. É por isso que, na maioria dos editais, são colocados ali, vamos até a primeira chamada, a segunda chamada. A primeira chamada ela acontece com esse quórum, e se não atingir o quórum, a segunda chamada é com qualquer quantidade de pessoas presentes. Gente, eu estou falando aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem interromper, que eu vou só falando. Fique à vontade. Certo? Então, o quórum geralmente é de 25% ou um quarto dos moradores para as assembleias extraordinárias. E existe algumas hipóteses onde o quórum ele é específico, né? E aí a gente vai escorrer ao longo daqui da nossa apresentação. As decisões, elas podem ser decisões simples, né? Aí vai com a quantidade de pessoas que tiverem naquela assembleia. E aí a deliberação ela vai acontecer por aprovação de 50% mais um, ou seja, de maioria simples. Existem quóruns que já são mais específicos, por exemplo, quórum para alteração de fachada. Alteração de fachada é uma exceção, né, onde o quórum ele precisa ser unanimidade. Então, também há exceção onde o condômino inadimplente é a única exceção onde ele pode votar, né? Porque quando se precisa de uma unanimidade, a gente não vai considerar a inadimplência. Nos outros, aí vai se considerar sim, e a gente sabe que pelo Código Civil, o inadimplente ele não vota, certo? Perfeito, doutora. Exato. A gente tem essa questão da conferência dos inadimplentes, né, na Assembleia, como a doutora colocou, né? A gente tem até uma discussão hoje, né, se os inadimplentes participam ou não participam das assembleias, isso não é muito pacífico ainda, né? Se eles podem estar ali, mas só não votam, né? Se eles podem realmente fazer argumentos. É bastante interessante. Não vamos polemizar aqui no nosso vídeo hoje, né? A gente está falando dos fóruns, mas é um assunto também que dá bastante assunto, dá bastante pano para a manga para a gente conversar. E aí, realmente, tem a questão... Fica à vontade. Depende também do entendimento de alguns tribunais, né? Tem alguns que, por exemplo, eu tenho recentemente, eu fiz uma assembleia permanente, que a gente vai já entrar nesse assunto, e precisava de 2/3 dos moradores para poder fazer alteração de convenção. E aí a gente estava naquele impasse, vai considerar o inadimplente? Não vai? Porque tem entendimento que considera nesse caso, tem entendimento que não. Então a gente vai buscando a jurisprudência daquela região, como é que ele entende para poder orientar ou não. Mas a gente sempre orienta que inadimplente ele não vota, ele só vota quando exige um quórum com unanimidade, certo? Perfeito. Aqui a gente tem até uma discussão se o pessoal que tem acordo, né, parcelamento aí das cotas aí em atraso, aí se estariam aptos a votar, não, se é considerado inadimplente ou não. Alguns colegas entendem que sim, outros entendem que não. Sim, é outro tema bem polêmico, mas eu entendo que aqui, pelo menos, dependendo também de como é que está esse acordo, né, a gente também trabalha muito com essa questão de recuperação de crédito, mas eu entendo que eles podem sim, quando eles têm um acordo ali que está cumprindo o acordo direitinho, e no momento da assembleia ele está sem nenhum débito atrasado, aí a gente considera. Mas aí também vai depender muito da situação, de cada caso. A gente sabe, como a gente trabalha com recuperação de crédito, a gente sabe qual é aquele condômino que é quanto mais, que ele é inadimplente quanto mais, e aí a gente já tem, né, esse feeling. Mas quando tem acordo, quando tem uma taxa ali que está sendo negociada, a gente, em alguns casos, se permite sim a votação. Bom, doutora, a gente está falando de um tema bem polêmico, né, de assembleias, onde são afloradas aí as paixões e tudo, né, desemboca na assembleia, e tem temas realmente polêmicos, e tem decisões que as pessoas não querem esperar até a AGO, né, como alguns condomínios mal fazem a AGO, né? Então fica aquela expectativa sempre, eu vou falar isso na Assembleia no ano que vem, porque não tem nenhuma Assembleia extraordinária. E aí vamos dar exemplo aí de um tema que é, por exemplo, quando um grupo de condôminos está insatisfeito com o síndico, e ele querem discutir se há possibilidade de instituição, se tem alguém querendo dar continuidade àquele trabalho, e como é que esses condôminos se organizam para
Convocar, então, uma assembleia, se ele não consegue fazer que o síndico convoque ou por intermédio do conselho. Qual seria a solução? É muito difícil, né, um síndico querer convocar uma assembleia para a própria destituição, né? Então, a assembleia ela pode ser convocada pelo síndico ou por um quarto dos moradores, dos condôminos, na verdade, né? Porque os moradores condôminos aí tem uma diferença, mas dos proprietários. Então, eles podem fazer um abaixo-assinado, colhendo todas essas assinaturas, e mediante esse abaixo-assinado, eles fazerem a convocação. E na convocação, o síndico precisa estar presente, né, para poder ali, ele tem que ter esse direito de se defender, né, e aí sim, após todas as discussões, que vai se desenrolar nessa assembleia aí em relação à destituição desse síndico. Só que os moradores podem sim, né, fazer essa convocação com um quarto, sendo um quarto ali, mediante um abaixo-assinado, eles conseguem sim. Certo? Inclusive, já aconteceu em condomínio que eu conheço aqui mesmo, da minha região, onde eles estavam completamente satisfeitos com o síndico. O síndico, a gente sabe que ele só pode sair do condomínio ou por destituição, ou por renúncia, ou por mandato finalizado. Fora isso, não tem como, né? A não ser que ele renuncie, né? E ele estava com o mandato ainda, no meio do mandato, e os moradores eles estavam completamente satisfeitos, não sabiam o que fazer, e aí eles optaram por convocar essa assembleia, e eles conseguiram destituir o síndico, e é bom que já nesse mesmo edital, eles já coloquem uma nova eleição para já sair com um outro síndico eleito, né? É bom o pessoal saber, né? Tem algumas gestões que são temerárias mesmo, e sua continuidade pode trazer um prejuízo irrecuperável para os condomínios. A gente falou, eu estava falando há um tempo atrás, um pouco antes da gente tocar nesse outro assunto de convocação da Assembleia, das assembleias permanentes, né? Quais são os casos? A gente sabe que é muito difícil ter uma alteração de estatuto, de convenção, perdão, que isso às vezes demanda aí uma continuidade da Assembleia. Tem outros casos? Ou seria só para esse? Como que na prática funciona a Assembleia Permanente, doutora? Então, a sessão permanente, ela acontece quando não se consegue atingir o quórum numa assembleia só. Por exemplo, a convenção, a mudança, a alteração de convenção é um exemplo, porque para a alteração da convenção, a gente vai precisar de 2/3 dos condôminos. Em outros casos, em algumas obras, né, que são voluntárias, elas também precisariam de um quórum igual, né, de 2/3. É muito difícil esses 2/3 serem atingidos em uma reunião só. Então, o que acontece? Para que esse quórum seja atingido, dentro dessa assembleia, a gente pode propor uma sessão permanente. E o que é a sessão permanente? É fazer com que essa assembleia ela fique aberta ali, né, de um prazo máximo de até 90 dias, sendo que ela precisa ser proposta na primeira assembleia, ela precisa ser aprovada na primeira assembleia. O intervalo da assembleia para a primeira sessão ela não pode exceder 60 dias, né? E ela já tem que ter data. Em cada término de sessão, ela precisa já ter a data marcada da próxima. Então, ela não é somente para alteração de convenção, mas para toda a discussão que não se conseguiu atingir aquele quórum, que o objetivo dela é atingir um quórum grande e que não é possível em uma só reunião. Vocês conseguiram entender direitinho? Entendi sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós precisamos aprovar em um condomínio uma obra, né, uma edificação para colocar um mercadinho, né? E para se fazer essa obra, precisava de um quórum específico de 2/3, que não foi conseguido atingir em uma reunião só. Então, nós propomos uma sessão permanente dentro dessa assembleia e ela foi se estendendo até conseguir atingir o quórum para poder levantar esse mercadinho. Certo? Então, é quando existe um quórum grande e a gente não consegue fazer em uma só. Aí tem essa opção. Às vezes eu vejo bastante dúvida do pessoal, que às vezes na própria Assembleia, né, inicial, não é esclarecida essa questão, como é que é realmente o andamento da Assembleia Permanente. Tem muita gente que às vezes me pergunta se,
pode fazer a mudança do voto. Muita gente acha que votou naquela Assembleia inicial e ali encerrou. Mas a gente sabe que, né, deve ser mantida a questão da discussão, toda a questão dos argumentos devem ser ali, transcritos ali na ata, para o pessoal poder, né, pensar melhor. Fala um pouquinho para a gente dessa possibilidade, doutor. Então, essa discussão, a sessão permanente é uma discussão só, ela não pode ser feita outro tipo de discussão dentro dessa sessão. Se a pauta original foi somente uma, é só ela que vai ser votada, certo? Porque senão aí vira uma outra Assembleia Extraordinária e não é o objetivo da sessão. O objetivo da sessão é estender esse período e a pessoa, ela pode mudar o voto. Ela pode votar, tipo, mais de uma vez, caso ela queira mudar o voto. Mas se ela votou uma vez, ela não precisa votar mais nas outras. Porque o objetivo é conseguir atingir aquela votação para aquela deliberação. Entendi. Quer dizer, ela pode mudar o voto, mas não há necessidade dela ratificar na Assembleia posterior. Né? Se ela já deu o voto, ali já está contando. Isso, ela votou uma vez, ela não precisa votar mais, exceto a não ser que ela queira mudar o voto. Entendi. Recentemente eu tive um caso no empreendimento, né? Teve uma Assembleia com discussão de vários tópicos que precisavam do quórum especial. E aí o que a gente viu foi o seguinte, o gestor acabou fazendo formulários para que as pessoas, entre as assembleias, né, de continuação, que elas pudessem expressar o seu voto em formulários que ficavam disponíveis na administração. Claro, não sei se aí tem alguma discussão de legalidade ou não, mas deu certo. Na verdade, conseguiram fazer a aprovação de bastante itens, que a pessoa declarava o voto lá no formulário, ficou arquivado lá no empreendimento, e na assembleia, que realmente, né, a última assembleia, isso foi validado. Sim. Doutora, entende que é uma situação válida? Tem alguma sugestão? É uma situação válida, sim. Inclusive, até aconteceu também por aqui, de a gente precisar fazer essas sessões, e a reunião encerrava, mas a votação continuava, ou em forma de aplicativo, ou em cédula na própria administração do condomínio por um prazo, por exemplo. A sessão era na sexta, a votação ficava estendida até a segunda, entendeu? E não teve nenhum problema. Eu também não entendo que tenha qualquer problema em relação a isso. Então, doutora Carmen, então a gente estava falando de alguns assuntos relevantes aí na Assembleia, né, que podem ser decididos até de forma permanente, né, que tem essa possibilidade. Mas existem também aqueles assuntos que, depois de decididos, né, de repente algum condômino ali, ou um grupo de condôminos ali, está insatisfeito com aquela decisão e quer retornar essa discussão. Muitas vezes acontece de uma prestação de contas ter sido aprovada, e às vezes os condôminos verificam algum fato, alguma coisa ali que não foi trazida à Assembleia, não foi dado conhecimento, e às vezes querem trazer essa rediscussão das contas, mesmo elas já terem sido aprovadas. Você acha que existe essa possibilidade? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, a importância da auditoria antes da aprovação das contas é justamente essa, porque vai se emitir ali um relatório recomendando ou não a aprovação dessa conta. E quando isso não é feito, e aí eles pedem que, de praxe, né, um novo síndico fazer auditoria nas contas anteriores. E aí, se encontrar alguma irregularidade, é passível, sim, de impugnação, né? De pedir ou que ela seja revista e tudo mais. Só que isso vai depender muito do que foi encontrado, né? Dentro da relevância do que foi encontrado. Então, é importante que se faça sempre uma auditoria antes da aprovação das contas, para não precisar fazer depois, porque quando faz depois, pode ocorrer esse tipo de situação e é bem chato, né? Entendi. Até lembrei de um caso agora, na verdade, teve um empreendimento que a gente realmente fez a auditoria, e o que se descobriu foi que tinha uma conta bancária que, na verdade, o síndico não estava incluindo ela na movimentação financeira que era divulgada para os condôminos, né? Nesse caso, não foi levado à Assembleia novamente, mas os condôminos aí estão verificando realmente a possibilidade, porque há um entendimento até de um consultor jurídico lá que eles pediram a opinião de que, efetivamente, as contas foram parcialmente prestadas apenas, que teve uma movimentação que ficou de fora. Então, essa conta bancária ali, o síndico foi solicitado a trazê-la para que seja... Não que se discuta que já foi aprovado, mas que seja feita uma contabilização dessa conta para que seja levado também à Assembleia para efetivamente dizer se as contas deles serão 100% aprovadas. Lembrei desse caso agora, é importante também. Pois a importância de síndico, ele responde, né? Ele responde por isso, ele responde pelos atos dele no condomínio, tanto civil
quanto criminalmente. Então, é importante que ele esteja amparado, o máximo de informação possível, tanto quanto aos atos dele, assessoria, a auditoria com a contabilidade. É importante, sim, que ele tenha esse suporte, esse aporte de profissionais para que ele possa fazer uma gestão transparente que não tenha, assim, esse tipo de situação, né? Transparência é o que a gente sempre recomenda, né? Ainda falando de quórums, e aí, para a gente, infelizmente, a gente está caminhando para o final, mas algumas curiosidades, algumas experiências, né? A gente já participou de assembleias em que tem lá o primeiro, a segunda chamada, e todo mundo aposta que vai começar na segunda chamada, né? Mas aí tem um proprietário de várias unidades que ele sozinho já faz o que o quórum seja suficiente para que a assembleia aconteça, e já vi acontecer já meia hora depois da segunda chamada, ele começa na primeira, a decisão é simples, algum assunto, né, que não levaria muito tempo para ser apresentado, é votado e a pessoa chega para a segunda chamada, a assembleia já acabou. Com relação às procurações, aí seria a pergunta, né? O fato das pessoas chegarem lá com várias procurações, isso também já pode fazer com que a Assembleia seja iniciada na primeira convocação e aí o assunto já debatido? A pessoa, deixa eu só entender, chegou com várias procurações depois da Não, chamada? na primeira chamada, aí chega 3 pessoas lá, cada uma com 30 procurações, e esses 90 votos válidos, né, que representam lá os 25, enfim, o quórum que se exigiu. Daí a Assembleia pode começar e aí chegam, enfim, 40 pessoas depois e o assunto já foi embora. Como é que isso, na prática, como é que se resolve isso? Se a pessoa, ela se fizer representar, aí, a não ser que dentro da convenção ela tenha um limite ela estabeleça esse limite de apresentação de procuração. Mas se não houver, se a convenção ela for silente e a pessoa está apta ali para representar todas essas unidades e lá, logo em primeira chamada, não entendo que tenha muito o que fazer. Vai ser, até porque a convocação ela é bem clara, ela é a primeira chamada, no atingindo o quórum começa com quantas pessoas tiver na segunda chamada. Mas se houver uma hipótese dessa, que é bem, né, peculiar de acontecer, mas, enfim, pode acontecer, aí, se não tiver nada dentro da convenção limitando esse tipo de representação, ela pode seguir tranquilamente, porque ali vai estar representado pela maioria, pelo quórum. Porque eu falo que todo mundo aposta na segunda chamada, né? Às vezes até a listagem começa a ser preenchida no horário da segunda chamada, né? Mas é bom ficar atento. Vai contando com a segunda chamada, vai é bom estar por perto, pelo menos, né? De repente a Assembleia começa. Verdade. Bom, enfim, doutor, o papo é muito interessante, né? A gente poderia ficar aqui, enfim, muito mais tempo conversando sobre a Assembleia, polêmico, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi uma honra tê-la aqui conosco nesse bate-papo, né? Vou lhe dar a oportunidade, então, de fazer suas considerações finais, deixar os seus contatos, para quem quiser conhecer a doutora Carla profissionalmente, em que região a doutora Carla atua, e a sua especialidade. Bom, fique à vontade. Olá, pessoal. Então, o meu Instagram está aparecendo aí no vídeo. Eu atuo em São Luís, né, aqui na região, e eu fico extremamente agradecida por participar e sempre vou estar aqui à disposição em contribuir com informações sobre condomínio. No meu Instagram vocês vão ver alguns conteúdos sobre condomínio. É muito importante que essa informação ela chegue ao máximo de espectadores, de síndicos, de pessoas que consomem essa área condominial, de moradores, inclusive, porque a informação ela é essencial nesse meio. Então, a gente precisa ter essa informação, incentiva a participação de assembleia para ver como acontece, de fato, a manutenção de um condomínio em si. E eu fico à disposição de vocês, eu espero vocês lá no meu Instagram, @carlaluna.adv, que vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. E eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade e tamo junto.
Essa é a doutora Carla, honra foi toda nossa em recebê-la, muito obrigado. Pessoal, curtam, compartilhem. Obrigado aí pela audiência. Doutora Carla, sucesso, grande abraço, muito obrigado mais uma vez.